Sabe, e se existisse um exercício que vira de cabeça para baixo quase tudo o que a gente pensa que sabe sobre fitness? Uma prática que constrói uma força assim gigantesca, não pelo movimento, mas pela mais completa quietude. Parece loucura, né? Pois é. Então, vamos juntos desvendar que mistério é esse. Imagina só essa cena, um bosque, sabe? O sol começando a nascer, tudo ali tem seu próprio ritmo. E no meio disso tudo, tem uma pessoa, completamente imóvel como se fosse uma árvore antiga. É bem aqui que a nossa jornada começa, com essa pergunta que parece até um contrassenso. Como é que, afinal, ficar parado pode ser uma das formas mais potentes de exercício que existem? E olha, essa frase acerta em cheio, não acerta? Porque, poxa, quem é que nunca se sentiu assim? Aquela tensão que fica nos ombros, sabe? Um cansaço que parece que não vai embora nunca. Aquela sensação de que a nossa vitalidade tá presa, engarrafada. Pois é exatamente essa fechadura que essa prática milenar promete abrir. Ok, mas como é que isso funciona na prática, então? Qual é o nome dessa arte que parece desafiar a lógica? Bom, chegou a hora de conhecer o princípio por trás de todo esse poder silencioso. O nome disso é Zhan Zhuang, e a tradução é pura poesia. Ficar em pé como uma árvore. Essa imagem é a chave de tudo, de verdade. Porque a ideia não é ser rígido, sabe? Como um poste. Mas sim estar enraizado, flexível e cheio de vida por dentro, igualzinho a uma árvore forte, que até balança com o vento, mas não quebra. E para quem gosta de ir mais a fundo, olha só que interessante os ideogramas que formam esse nome. Essa conexão toda com a natureza, com a força de uma árvore, ela está literalmente escrita na essência da prática. É quase uma filosofia visual. E é aqui que está a grande virada de chave. Pensa só, qualquer exercício que a gente costuma fazer, correr, levantar peso, pedalar, todos eles gastam a nossa bateria. Agora, o Zhan Zhuang, ele recarrega. É uma inversão completa daquela lógica de queimar calorias. Aqui, o objetivo é outro, é acumular vitalidade. Certo, acumular energia. Mas que energia é essa exatamente? Não estamos falando de cafeína. Para a gente entender isso, a gente precisa mergulhar um pouquinho no coração de uma das ideias mais fascinantes de toda a filosofia chinesa. Essa energia tem um nome, Qi. E calma, antes que isso soe esotérico demais, vamos simplificar. É como se o Qi fosse a nossa bateria vital, sabe? É a soma de todos os processos que mantêm a gente de pé, pensando, vivendo. É a bioeletricidade correndo pelo corpo, a química que nos faz funcionar, em resumo, a nossa força vital. E olha, o próprio diagrama para Qi é genial. Sabe por quê? Porque ele também pode significar ar ou respiração. E faz todo sentido, né? O que é mais essencial para a vida do que o ar que a gente respira? O Qi é exatamente isso. Uma energia tão fundamental quanto o nosso próprio fôlego. E essa energia, ela não fica circulando de qualquer jeito, não. A medicina chinesa mapeou o que eles chamam de meridianos, que funcionam basicamente como as autoestradas do Qi pelo nosso corpo. Só que tem um problema, né? O estresse do dia a dia, a má postura no trabalho, tudo isso vai criando verdadeiros engarrafamentos nessas vias. O fluxo fica bloqueado e o resultado? A gente se sente completamente esgotado. Ok. A filosofia é profunda, a história linda, mas vamos ser sinceros, será que isso funciona mesmo? E a ciência moderna, o que ela tem a dizer sobre essa ideia de ficar parado para gerar energia? Bom, agora é hora de construir essa ponte entre o conhecimento antigo e a validação dos dias de hoje. É só dar uma olhada nessa linha do tempo. A gente não está falando de uma nova moda fitness que surgiu semana passada. As raízes dessa prática vêm de milhares de anos de refinamento. E o fato de que hoje a própria Organização Mundial da Saúde reconhece essa prática, isso mostra que a relevância e a eficácia dela atravessaram séculos. É impressionante, de verdade. É como se a gente comparasse dois tipos de manutenção para um carro, sabe? O exercício convencional, ele trabalha a lataria, os músculos, a parte de fora. Já o Zhan Zhuang, ele vai fundo. É uma revisão interna, sistema nervoso, órgãos, circulação, é cuidar da saúde de dentro para fora. E os resultados dessa revisão interna, olha, eles estão sendo cada vez mais comprovados pela ciência. Não é só uma questão de se sentir bem. A gente está falando de fortalecimento real do sistema imune, de ter mais energia no dia a dia e até mesmo da regeneração do sistema nervoso. São transformações profundas e que dá para medir. Tá, a teoria é fascinante. Mas como é que se começa? Como é, na prática, esse tal de ficar parado como uma árvore?
Vamos dar uma espiada nos primeiros passos, na base de tudo isso. E eu acho essa citação do mestre Lan Kamchuan simplesmente fantástica. É de uma honestidade brutal. Imagina só, um futuro grão-mestre se perguntando se não estava sendo enganado. Isso mostra pra gente que é perfeitamente normal se sentir meio estranho ou até duvidar no começo. A persistência, como ele mesmo prova, é o que faz a mágica acontecer. E o mais incrível é que os princípios são surpreendentemente simples, mas cheios de sabedoria. A ideia não é ficar todo tenso, duro. É o contrário, é encontrar um alinhamento onde o corpo se sustenta quase sem esforço nenhum. E essa imagem de ser um fantoche, sabe, suspenso por um fio no topo da cabeça, é genial para ajudar a gente a soltar tudo e encontrar esse eixo. E assim, a gente volta para nossa grande metáfora, a da árvore. Porque por fora, a imagem é de pura calma, de imobilidade total. Mas por dentro está acontecendo uma verdadeira revolução silenciosa. O corpo se realinha, a energia finalmente consegue fluir livremente e a força vai crescendo a partir do centro, lá das raízes. Então, para a gente amarrar todas essas ideias, qual é a grande lição? A filosofia central por trás de uma quietude que é tão, mas tão poderosa. Que imagem poderosa, hein? O tigre furioso e o dragão hibernando. O mestre Wang Shanzai resumiu tudo com isso. Essa prática não torna ninguém passivo. Muito pelo contrário, ela cultiva uma energia tremenda em estado de repouso. Uma energia que fica ali, pronta para explodir em ação focada e eficiente quando for preciso. E no fim das contas, o grande segredo é exatamente esse paradoxo incrível. É a fusão do esforço com o relaxamento. Não é um relaxamento mole, sabe? E também não é uma tensão dura. É um estado ativo de calma. Uma força que não faz barulho, mas que está ali, presente, pulsando bem debaixo da superfície. E tudo isso nos deixa com uma pergunta, né? Neste nosso mundo que não para nunca, que exige movimento, barulho e ação o tempo todo, será que a nossa maior fonte de poder, a nossa energia mais inexplorada, não está em fazer mais, mas sim em aprender, talvez pela primeira vez, a ficar verdadeiramente parado?